A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Pedimos desculpas por nós estamos aqui arrumando ainda, ajeitando e não vimos que o canal estava aberto. Então nos perdoe, mas glória a Deus. Então passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus, porque com Jesus nós sempre passamos bem, ainda que tenhamos algum tipo de aflição, mas o Senhor está conosco, não é verdade? Então queremos orar, quero convidar a todos para apresentar os seus pedidos de orações diante do Senhor, porque como dizia o pastor João Carlos Marques, quando tu pensou em pensar, em pedir, já foi anotado, amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao único digno de honra, louvor e adoração. Senhor, eu peço a presença dos teus arcanjos e anjos aqui no nosso meio. Em primeiro lugar, queremos te convidar, Senhor, nós te convidamos, Senhor, entra na nossa casa, toma teu lugar de honra, Senhor. Amado Espírito Santo, que teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Senhor, dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava, Senhor, a tua palavra nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti. Senhor, eu peço que o Senhor dê ordem a seus arcanjos e anjos, se te guarde as nossas casas, os nossos vizinhos da frente, dos fundos, do lado direito e do esquerdo, de cima, de baixo. Senhor, varre o Brasil, Senhor, com o exército do Deus vivo, faz a mesma coisa na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo. E, Senhor, a tua palavra diz que se houver no nosso meio algum enfermo, que ele seja radicalmente curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, toda tristeza, tudo que possa, Senhor, dar liberdade à enfermidade, Senhor, nós rejeitamos, nós cancelamos em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobrenatural, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, se você pediu com fé, já agradece. Essa semana, ainda na quarta-feira, na nossa célula, eu ainda compartilhava que recebemos muitos pedidos de oração por muitas pessoas, muitos familiares com Covid, mas glória a Deus que temos recebido o retorno de muitas pessoas curadas, muitos milagres acontecendo, porque Deus é um Deus de milagres, amados. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós somos curados, nós somos sarados e mal algum chega à nossa casa, queridos. Nós temos que conhecer o nosso Criador, conhecer quem é, quem foi, quem é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Quem foi Jesus Cristo de Nazaré? E o que ele falou enquanto esteve aqui na Terra, neste planeta, e o que ele fala hoje ainda para mim e para ti, para todos nós, amados. E hoje ainda, amados, eu tenho algumas coisas para falar assim. Hoje ainda estava pensando, eu estava em casa, estava olhando o nosso pé de goiabeira. Goiaba é uma coisa bem brasileira, acho que é brasileira, né? Não sei. Mas tem do norte do sul ao norte, do norte ao sul do país, né? Que é uma planta
Eu creio que bem tropical. Talvez esteja falando bobagem, me perdoe os biólogos, né? Mas eu acho, então não sei. Não tenho certeza. Mas aqui no sul a gente costuma dizer que em qualquer brejo cresce goiabeira. Então, e é interessante que ela é uma das frutas, amados, que mais contém vitamina C. Em segundo lugar é a acerola, a laranja, os limões, que a gente conhece, é terceiro, quarto lugar. Então, uma coisa muito comum, muito simples, muito barata. Quer dizer, muito barata não é mais, né? Já deixou de ser. Mas a gente tem aqui na subida da nossa rampa um pé de goiabeira. E olha, os pássaros fazem uma festa. Vem pássaro de tudo que é tipo e espécie. Esse dia eu estava pensando, acho que eu vou filmar eles. Fazem uma festa, né? Comem. Aí, e também caem muitos frutos no chão. E hoje pela manhã eu pensei, é uma injustiça também. Eu fiquei pensando assim, é um pecado deixar tanta fruta se perder. Porque os pássaros têm suficiente para os pássaros, para mim, e ainda tem o que cai no chão. E aí eu fiquei lembrando, e quando eu comecei a sacudir a árvore lá para cair os frutos, eu lembrei assim daquela passagem que diz que os campos brancos estão, que os frutos já estão maduros, que o trigo já está pronto, mas falta ceifeiros, falta trabalhadores para fazer a colheita, amado. E estamos falando aqui de frutas, né? Mas estamos falando do espiritual. Neste momento, amados, o planeta nunca esteve, pelo menos na nossa era, né? No tempo que nós estamos vivos, tão propício à pregação do evangelho, porque o mundo está sem esperança. Hoje, essa semana ainda, hoje que eu li, né? Mas foi essa semana que na minha cidade o número de contaminação que encontraram de coronavírus na rede de esgoto foi impressionante, é assustador. Inclusive o prefeito, nosso prefeito ainda disse, olha, estão incentivando nas redes sociais que as pessoas não façam aglomeração, mesmo se tu vai visitar teu pai, tua mãe, vocês são sangue do mesmo sangue, mas não convivem juntos, né? Então, amados, use máscara. Aqui no sul a gente toma muito chimarrão, adora tomar um chimarrão, mas não tem importância, leva a sua cuia, compartilhe só a água da térmica, mas fica com a sua cuia, faz que nem os uruguaios. Os uruguaios, cada um tem a sua cuia. Ninguém toma chimarrão com a cuia do outro. Está certo, não? Quem sabe vamos aderir agora a isso. Então, realmente, nós precisamos cuidar. Porque não sabemos aonde está, no que está. Sabemos que está nos ares, sabemos muitas coisas, amados, mas essa segunda cepa se mostra bem, como se diz, desafiadora, né? Mas nós temos uma promessa, amados. O Senhor, há 4, 5 anos atrás, já nos avisou disso. Então, nós temos a obrigação de fazer o que o Senhor manda e fazer o que temos que fazer. Não adianta você dizer assim, o Senhor já falou, então eu já orei, já me ungi, não vou pegar, aí tu fica no meio como é que se diz, no meio do povo, em aglomeração, não fazer as coisas corretas. Está errado, queridos, está errado, porque nós não podemos tentar a Deus. Eu sempre me lembro, quando eu ouço e vejo pessoas falando assim, eu sempre lembro que Jesus, quando foi batizado lá no Rio Jordão pelo seu primo, João o Batista, e veio sobre ele o Espírito Santo, ele se foi para onde? Para o deserto. E no deserto ele jejuou durante aqueles 40 dias e foi tentado pelo diabo. Então, amados, Jesus
E nós também muitas vezes passamos por isso, queridos. Mas lembra que o inimigo usava a palavra, ele viu, certamente ele não foi tentar Jesus quando Jesus estava iniciando o jejum. Isso segundo eu por mim próprio, tá? Não está escrito na Bíblia isso. Provavelmente devia ser lá perto dos 40 dias, quando o Senhor já estava cansado, talvez estivesse com a sua língua seca, estava já o seu corpo sofrendo a falta do alimento e da água, né? Que o inimigo veio lhe tentar. Não está escrito que Deus você pode mandar as pedras, dar ordem às pedras para que se transformem em pão, né? E o que Jesus dizia? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, amados. Mas nós temos hoje o pão vivo que desceu dos céus, que é a palavra do Senhor, que é Jesus. Amém? Então, todas as vezes que eu vejo as pessoas sabendo e não fazendo o que precisam fazer, eu penso que elas estão tentando a Deus. Amém? Então, que o Senhor nos perdoe das vezes que nós tentamos a Deus. Porque não está certo, queridos. Nós sabemos como temos que fazer, então nós temos que fazer. Nós temos que fazer para não lamentar depois. Porque a pior coisa, amados, é lamentar. E o lamento vem com um peso na consciência, um peso de remorso. E não há nada que a gente possa fazer depois para voltar atrás. Então a gente simplesmente tem que pedir perdão. Senhor, peço perdão das vezes que eu fui incoerente, que eu fui negligente no cuidar físico, natural, a respeito desta epidemia aí, dessa pandemia. E de muitas outras coisas, né? Estamos aqui falando de pandemia, mas podemos também tratar como pecados, né? Aquilo que tu sabe que é o certo e não faz, o que é isso? É pecado, né? O mundo pode dizer um monte de coisa, mas para nós é simples, pecado. Pecado é algo que não deveria ser feito, que o pecado jamais deveria estar nas nossas práticas diárias. A partir do momento que nós fomos transformados em um novo homem, uma nova mulher, através do sangue de Jesus, através do batismo nas águas, através do batismo com o Espírito Santo de Deus, amados. Amém? E eu fiquei pensando, é verdade, a respeito das frutas. E aí fui recolhendo, deu um balde e meio, mais ou menos. E fui lá, descasquei, né? Fiz o que tinha que fazer. E eu fiquei me lembrando que alguns anos atrás, onde nós morávamos, tinha um pé de goiabeira bem nos fundos da casa. E quando as goiabas estavam maduras, a gente até enjoava de comer goiaba, porque elas caíam, ficava um cheiro forte. Aí eu recolhia elas, né, as goiabas, e fazia, aqui no sul a gente chama de chimier, ou uma geleia, e congelava, porque ninguém, naquela época, logo quando tem as frutas, ninguém queria pensar em comer goiabada, geleia, nada disso. Mas quando chegava o inverno, meu Deus, caía tão bem com como é que se diz, com um queijo de Minas, né? Uma goiaba, um doce de goiaba, uma goiabada por cima. São coisas simples, mas são muito boas. E, amados, muitas vezes as coisas simples estão bem pertinho de nós. Mas nós precisamos fazer o quê? Estender a mão, juntar, descascar, cozinhar, armazenar. A gente precisa... existe como é que eu vou dizer? Existe um trabalho a ser feito. E um zelo. Eu não posso pegar as frutas do jeito que estava, jogar na panela. Não posso. Tinha que cortá-la, tirar as sementes, lavar, escolher, né? Então, para quê? Para que seja perfeito, para que fique tudo direitinho. E fica, amados, fica muito bom. Olha só, entre a goiaba nascer, o fruto nascer, amadurecer,
ser colhido e ser feito, ser transformado em doce, em goiabada, em alimento, teve um tempo e um trabalho. A palavra de Deus, amados, é a mesma coisa. Não adianta eu ter aqui uma Bíblia grande, ter todas as versões de Bíblias, NVI, Vulgata, tem tantas que, como se diz, que eu lembro de algumas apenas. Se eu não ler e não tomar posse e não praticar a palavra do Senhor. Hoje ainda eu recebi uma mensagem, eu respondi para um irmão que tinha me perguntado alguma coisa algum tempo atrás, e no momento eu não consegui responder a ele, só fui conseguir responder bem depois. E aí o que aconteceu foi que já tinha passado um bom tempo, não sei até se não foi alguns meses, mas a resposta veio. E eu fiquei pensando, puxa, Senhor, às vezes aqui eu vejo, eu não sei a resposta na hora, eu preciso averiguar e orar. Sempre eu oro na hora que eu vejo os pedidos de oração. Para quê? Para não esquecer, amados, para não correr o risco de esquecer. Então sempre oramos, sempre oramos. Então, amados, a palavra, enquanto eu tinha a Bíblia aberta na minha estante no Salmo 91, e eu não tinha o entendimento, e Jesus nunca tinha invocado o nome do Senhor, eu lia o Salmo 91 e não conseguia compreender. Eu dizia, mas o que quer dizer isso? Eu lia, mas não entendia nada. Nunca, nada. Por quê? Porque a gente é vedado o entendimento. Quando eu invoquei Jesus, eu e minha casa, eu e minha família, o entendimento veio. E veio rápido, e veio imediato, amados. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar. Senhor, eu não estou entendendo, Senhor. Senhor, como que essa palavra me mostra que ela venha ter a tradução necessária para a minha vida. Amém? A interpretação necessária. Qual é a interpretação necessária neste momento para a minha vida? O que eu estou precisando? E hoje ainda, como eu estava falando a respeito dessa resposta que eu dei já atrasada, né? E o irmão agradeceu e disse, olha, eu tenho tentado, eu tenho buscado e tentado andar na sombra do Senhor. Tenho tentado andar de acordo com a vontade de Deus. Porque ele já tinha perdido muito tempo, como eu disse, já perdi muito tempo no mundo. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, porque eu também perdi muito tempo no mundo sem Jesus. Padecemos, a gente padece, a gente se esforça, a gente planta, e quando estamos quase para colher o fruto que nós plantamos com muito suor, com muito esforço, com muita dificuldade, dá uma tempestade, vem outra e vai lá e colhe tudo aquilo que nós plantamos. E a gente fica, como diz o ditado, a ver navios, né? Mas com o Senhor é diferente, amados. Nós aprendemos a plantar em tempo, fora de tempo, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi determinada, pelo qual ela foi liberada, não é verdade? Então, amados, e eu fiquei pensando, puxa vida, Senhor, o que tu quer hoje? O que tu quer falar? Qual é a mensagem que tu tem hoje para os meus irmãos, para nós, para mim, né? Então foi muito assim, simples, os frutos. E eu tenho olhado, né, os frutos, puxa vida. E os frutos, amados, precisam ser cuidados. Porque se nós somos herança do Senhor, e nós temos que frutificar em bênção, frutificar na palavra, frutificar no transbordar do Espírito Santo, nos dons, em todas as formas. Nós somos luz para o mundo, nós somos sal da terra, nós saborizamos. Você tem que saborizar. Você não é sal amargo que vai dar diarreia, não. Você é sal da terra. Você é
tem que ser. Se você ainda tá mais para sal amargo, para dar diarreia, então você precisa se corrigir. Você precisa se consertar. Você precisa ler a palavra e voltar a se alinhar, né? A se alinhar. Aquilo que não tá bom, você corrige. E a palavra, amados, a palavra é maravilhosa. Eu sempre digo, olha, tu não sabe como fazer. Tem gente que diz assim, mas o que eu vou fazer? Os 10 mandamentos fala isso. Leia e pratique as bem-aventuranças, o sermão do monte que Jesus falando, amados. Aquele povo durante 3 dias estava ali ouvindo o Senhor e não tinha microfone, não tinha caixa de som. Por quê, amados? Porque o Senhor falava, ele certamente não berrava. Mas ele fala. Quando ele fala, quando você ouve, quando o Senhor fala contigo, a gente sente aqui no nosso coração aquela alegria. A gente sente no nosso coração quando a gente está com muita sede, quando a gente tomasse uma água bem fresca, bem limpa, sabe? É algo maravilhoso, queridos. Então, não fique sofrendo exageradamente. Porque o Senhor tem cuidado de ti. Nós não podemos ficar lamentando, amado. Quando você vai lamentar por alguma situação, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem está te mostrando muito as coisas erradas, as coisas ruins que te aconteceram, ou isso e aquilo, não é Deus. Eu sempre digo assim quando eu quero muito alguma coisa. Senhor, eu te agradeço, eu me ajuda, eu quero e gostaria disso, daquilo, etc. Mas se for da tua vontade. Porque muitas vezes o meu desejo, aquilo que eu mais sonho, mais quero, pode ser pedra de tropeço, pode ser onde o fator pelo qual eu posso vir perder a minha salvação. Então, Senhor, não permita que eu entre em portas que tu não abriu. Não permita, não me dê nada daquilo que não vai me fazer bem. Não importa. Então, quando não acontecem as coisas, eu não me preocupo. Eu agradeço, glória a Deus. Então, ou não era o momento adequado, ou aquilo seria, a princípio, no início, talvez tivesse um sabor doce, mas depois, e talvez lá no estômago se transformaria num veneno. Então nós não queremos venenos, porque Jesus é água viva. A sua palavra tem vida. Amém? Ele é vida. Como diz aqui em Mateus 5, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A gente sabe que no gelo se usa muito sal acho que é para derreter o gelo, não sei muito bem. Então, amados, o sal está sendo pesado. Esse sal, pelo menos, está sendo útil para alguma coisa. Mas nós precisamos ser, amados. Onde é que no que você poderia ser mais saboroso, vamos dizer assim? Trazer mais sabor na tua família, no meio dos teus irmãos de casa, no meio da tua mãe. O que você pode ser mais saboroso com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com os seus irmãos, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? No que eu posso ser mais saboroso? Porque, amados, muitas vezes a gente só quer receber. A gente quer receber, como diz, flores todos os dias. Ai, como eu te amo todos os dias, não sei quantas vezes ao dia. A gente quer receber uma boa comida, a minha comida preferida todos os dias. A gente gosta de receber uma roupa limpa todos os dias. Gostaria de receber salário todos os dias do mês, né? Nós gostaríamos. E muitas vezes nós ficamos brabos, chateados, entristecidos, porque não colhemos aquilo que nós gostaríamos. Mas a minha pergunta, um dia o Senhor me perguntou, o que tens plantado?
porque se não plantar, não vai colher. E um dia eu fiz como é que se diz, um balanço da minha vida, desde que eu me entendia por gente, e aí eu vi que a minha plantação tinha sido muito ruim. Então quer dizer que ainda tinham frutos que eu estava colhendo do tempo da iniquidade, do tempo que eu plantei em iniquidade. E as plantações tem que ser, esse tipo de plantação tem que ser arrancada e lançada e botar fogo nela, porque para nada serve, amados. Mas como é bom e maravilhoso nós plantarmos no Senhor. Plantarmos hoje com o coração alegre, com a alma feliz, com uma alma, um coração quebrantado, com um espírito de gratidão, amados. Nós temos que ter muita gratidão, queridos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sempre pensei uma coisa, quando eu ouço assim, às vezes nas notícias, que aconteceu um incêndio e as pessoas morreram, e eu sempre pensava, meu Deus, que coisa mais terrível que deve ser morrer queimado, né? Morrer queimado, morrer afogado, né? Eu creio que o certo seria você partir, sair desse plano no meio da sua família, com louvores, podendo abençoar a sua casa, os seus filhos, seus parentes, né? A sua descendência e, tipo assim, fui. Eu creio que essa deveria ser a forma, deve ser. Eu creio que assim deveria ser lá no princípio. Quando nós olhamos, quando Abraão partiu, quando Jacó se despediu, ele tinha o que em volta dele? Todos os seus filhos que foram as 12, formaram as 12 tribos de Israel. E ele abençoou filho por filho, tribo por tribo, não? E eu fico pensando, sempre quando eu vejo essas desgraças, eu penso, meu Deus, que coisa horrível. Porque eu sempre lembro que às vezes quando a gente vai fazer uma fritura, às vezes quando a gente coloca alguma coisa que tem um pouquinho de água e salta aquele óleo, e dói, né? Imagina, aquilo queima. Então você queima e dói. Eu sempre pensei, meu Deus, que coisa horrível isso. E vou contar para vocês que essa semana foi quarta de noite, né? Não me lembro mais. Foi quarta noite. Depois da nossa célula, um pouco antes, antes de dormir, estava com um pouquinho de fome. Aí eu pensei, eu vou comer uma coisa fria da geladeira. Fiquei com vontade de comer um ovo frito, porque ovo frito é uma coisa muito boa, né? Ovo cozido, ovo frito, etc. Aí eu botei o azeite, eu sempre costumo usar azeite de oliva, aí eu resolvi botar um óleo de girassol. Peguei uma frigideira limpa, botei, aí eu precisava ir ao banheiro. Aí eu fui rapidinho no banheiro, para mim era rapidinho, mas eu acho que eu esqueci do tempo. Devo ter passado não sei quantos minutos. Quando eu saí do banheiro, a casa estava cheia de nuvens brancas. E não era da glória, não. Não eram nuvens de glória. Eu pensei, queimou o azeite, estragou. Só que quando eu cheguei no fogão, tinham labaredas de fogo, queridos. E eu fiquei pensando, meu Deus. Pensei, bom, só tem fogo porque tem oxigênio. Então eu fui lá, peguei uma tampa bem grande e de lado assim, fui fazer assim para tapar. Só que uma tampa não era adequada, não, né? Mas engraçado que a parte de cima já estava fazendo estalinhos, sabe? Quando começa, o fogo começa a esquentar, antes de começar a estalar, antes de começar a pegar fogo, né? Falando nisso, pode desligar lá para mim? E aí, ali é o fogão. E aí o que eu fiz, né? Pensei, bom, quando eu tapei com aquela tampa grande, o fogo veio por baixo, assim, daí veio assim. Fiz uma depilação, como se diz, fiz um sapecamento. Só que eu pensei, meu Deus, esse teto aqui é de acrílico, né? Plástico. E essas coisas, imagina, para pegar fogo é rapidinho.
Aí eu pensei, tem que tirar isso daqui, não posso jogar na pia, não jogar na água, porque a gente sabe que jamais se joga água em frigideira com óleo quente, de jeito nenhum, porque ele salta e a pessoa ganha umas queimaduras muito graves. Aí eu peguei, pensei, meu Deus, tem que tirar isso daqui. Aí eu peguei a frigideira. Só que quando tinha azeite, né? Quando eu movia o azeite, o fogo veio para cima, veio para lá, veio para tudo. Olha, como dizia, parecia que eu não tinha colocado azeite, parecia que eu tinha colocado gasolina naquela frigideira. Aí eu fui andando com aquilo e aquilo vinha. À medida que o azeite andava, o fogo vinha. Bom, derramei numa parte na mão, outra nos dedos, mas consegui levar isso para a rua. E eu fiquei pensando, aí vou te contar, que dói. Primeiro ficou vermelho, depois começou a ficar branco. Sabe quando a gente faz um bife de frango que fica bem tostadinho, assim que ficou. E glória a Deus, né? Glória a Deus. Porque daí eu fui ao médico, liguei pro meu filho, fui até o pronto-socorro, tentei ser atendida aqui, mas não deu, fui até o pronto-socorro em Porto Alegre. E aí lá, o pronto-socorro de Porto Alegre, ele atende tudo que é tipo de acidentes, né? Então se a pessoa caiu de moto, bateu a cabeça, tem o neurologista de plantão. Se é, no meu caso, que me queimei, tem o cirurgião plástico para atender. Então, daí ele ainda disse, olha, graças a Deus, olha, isso não foi o mínimo, porque esse tipo de acidentes costumam ser muito graves. E glória a Deus mesmo, né? E aí eu tinha passado uma pomada que a gente tinha aqui em casa, daí foi enfaixado o pé, tudo bem. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu... em momento algum eu disse assim, ai Deus, como é que tu permitiu isso? Pelo contrário, Jesus me ajuda. E o que aconteceu, amados? Distração. Muitas vezes a gente peca, a gente faz coisas erradas por distração. Eu não sei quantos minutos eu levei no banheiro, não sei mesmo. Não sei. Mas aquilo foi muito rápido. Então, a distração pode ter uma consequência muito grave, no sentido, agora vamos falar no sentido de pecado. É muito rápido e pode ser muitas vezes irreversível, né? Pode ser muito grave. Realmente foi uma coisa, vamos dizer, mínima, perto da possibilidade que poderia ter sido. Então, glória a Deus mesmo, né? Que o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal e também das nossas distrações. Aí eu pergunto, o que seria o correto? Desligar e ir primeiro ao banheiro e depois fazer isso. Mas às vezes as mulheres têm mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E a gente faz isso. Atende o telefone, faz comida, dá ordem para os filhos e não sei mais o que, né? Tem um lado bom, mas também tem lá, nós temos que estar alerta, né? Temos que estar alerta, mas por quê? Porque, de verdade, eu fiquei impressionada com a altura das chamas numa frigideira. E não tinha nada dentro, só o azeite. Realmente eu estava comentando com a Ayrton assim, olha, o inimigo é oportunista. E eu lembro uma vez que o Ayrton também se queimou com azeite quente, né? E eu me lembro que ele veio correndo aqui na cerca pedir ajuda. E eu olhei para a mão dele, meu Deus. Me lembro que eu tinha óleo de oliva, vim correndo para colocar. E ele começou a ficar branquinho, e desmaiou. Eu dizia, Ayrton, não desmaia, Deus o livre. Caí em cima, no chão ainda, imagina com a mão daquele jeito. Mas glória a Deus que o Senhor nos livra de tudo. O inimigo sempre tenta, ele aproveita as oportunidades, sabe? A oportunidade, as distrações. Talvez
como se diz, eu fiz errado, fiz. Mas, por que eu demorei tanto? Ai, vi um negocinho aqui, fui ajeitar ali, blá, blá, blá. Passou o tempo. E como se diz, com fogo não se brinca. Não se brinca com fogo, porque a gente pode sair queimado. E às vezes até morto, não é verdade? Então, queridos, isso que eu estou falando, posso estar pensando, tá, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, pelo fato de que o Senhor, apesar das nossas tolices, o Senhor nos guarda. Apesar das nossas negligências, o Senhor nos guarda. Tem nos guardado, tem falado conosco todos os dias. Orabasti bahilastu yelaramand. Recasti cantaramahasti. Stalabastori elerimend. Rebahal laraba yedereleri asturi alaramas. Muitas vezes vocês têm se afastado do bom caminho de Jesus, porque pecaram, porque se distraíram, porque fizeram coisas erradas. Errado. Corra para a cruz. Não importa o pecado, a consequência. Sim, toda negligência há consequência. Toda distração tem consequências, mas o sangue de Jesus, o meu sangue, diz o Senhor, é poderoso e suficiente para te lavar, te limpar, te curar, te santificar, no nome de Jesus. Oh Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a discernir os pensamentos, Senhor, para que nós não venhamos ser, como se diz, pego nas armadilhas, distraídos, para que nós não estejamos distraídos e colocar o pé na armadilha do inimigo. Por isso, amados, estejam alertas, estejam alertas. Este é um tempo de estar alerta. O mundo nunca teve com tanta fome e sede da verdade, necessidade. Olha, amados, os dias são maus e a Bíblia diz que serão piores, mas também o Senhor diz que aquele que crê no Senhor será salvo. Tu e sua casa serão salvos, porque eu e minha casa servimos ao Senhor, e aqueles que ainda não são, serviremos ao Senhor, servirão ao Senhor. Porque é desejo do Senhor. Por esse motivo Jesus veio em carne, nasceu de uma virgem, andou aqui neste planeta, curou, deu vista aos cegos, curou os coxos, os mancos, os paralíticos, os mortos ressuscitaram. Ele é o mesmo, amados. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é vivo. Nós servimos, nós temos um Deus que é vivo, queridos. E Ele ouve todos os seus ouvidos. Ele não é homem para que não ouça. Ele não cria cera, não bota tampão no ouvido de religiosidade para não ouvir. Não, Deus é Deus onipresente, onisciente, onipotente. Diante do nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, o de Nazaré, é o Senhor. Passo os céus, passo a terra, mas a minha palavra, ela não passará, ela irá se cumprir na tua vida, se cumprirá neste mundo, neste planeta, neste mundo vil. E simplesmente estejam atentos. Fiquem atentos, não fiquem distraídos e nem embriagados com as coisas com as distração das redes sociais, não fiquem embriagados com os filmes, com as Netflix do mundo. Não, é bom ver filme, é bom, mas cuidado, quando tu faz disso o teu alimento diário, quando tu faz disso a água que tu bebe todos os dias, seja isso. Amados, o alimento diário para mim
tem que ser a palavra do Senhor. Ela não, a minha água diária tem que ser do Espírito de Deus, tem que ser a verdade do Senhor. Não posso passar o dia inteiro preocupado em afazeres domésticos, em trabalho, em distração. Aí quando quero me distrair, eu mergulho horas e horas vendo filmes e após filmes e como se diz, séries e mais séries, que não gera nada, amados. Não gera nada de bom, nem nas tuas células, nem na tua alma, nem no teu espírito, nem na tua vida. Os filmes servem apenas para distração, queridos. Se distrair. Mas tudo tem um tempo. Quando você está distraindo demais, a tua vida começa a apodrecer. A relação que tu tem com o Senhor começa a se contaminar pelas beiradas. Daqui a pouco você ouve as coisas do Senhor, mas passa pelo filtro, porque a tua endolinfa está suja com tanto filme, com tanta prostituição, com tanta pornografia, com tanta música mundana, que quando chega no teu cerebelo, chegou contaminado, chegou distorcido. Então você não ouve mais com nitidez a palavra do Senhor e não vê. Então, amados, se arrependa, muda. Não estou dizendo que você não pode assistir futebol, que você não pode sim, mas lembra, se você está fazendo disso o teu alimento diário, você está prestes a cair. Você está prestes você já tem entristecido o Espírito Santo há muito. Então, cuidado, amados. Muito cuidado. Porque uma árvore, uma planta, ela não adianta ser uma excelente semente. Ela precisa estar em terra boa e você é terra boa. Porque dentro de ti habita o Espírito Santo. Agora você precisa regar diariamente, ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o Espírito Santo, para que ele cresça, para que cada dia mais tu diminua, para que o Espírito Santo de Deus, para que o caráter de Cristo seja transparente na tua vida, você seja pequenos Cristo, porque cristão significa pequenos Cristo, porque faziam tudo o que Cristo fazia também. Amém? Amém, amados? Então, amados, pega o Mateus 5 e começa a ver. Olha, lê Mateus 5 e vê em que partes, quais são as partes das quais do Sermão do Monte que não é prática na tua vida. Olha o que diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse e aproximar os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser humilde de espírito, amado? Olha, tem muitos cristãos que são arrogantes e orgulhosos espirituais. Na realidade, são religiosos. Então, o que é ser humilde de espírito? E espírito com letra minúscula é a pessoa, o espírito da pessoa. Então, mas nós precisamos ser humildes, nos humilharmos, amados. Sermos humildes, servir. Começa servindo. Começa servindo o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, o teu pai. Não adianta servir naquilo que tu gosta. Tem que servir naquilo que é importante para eles e necessário muitas vezes. Amém? Porque não adianta eu querer servir o meu vizinho com aquilo que ele não necessita, com aquilo que não é necessário, com aquilo que não me interessa mais, que para mim não quero mais na minha casa. Vou servir o vizinho, vou dar aquilo os restos. Não, amados, não. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Hoje, você tem chorado, hein? Um dia eu disse assim: Senhor, antes eu passava pelas ruas e via mendigos, eu orava por eles. Senhor, tem misericórdia deles, Senhor. Tira eles, te apresenta a eles, manda teu anjo, fala com eles. E um dia eu comecei a observar que meu coração estava ficando duro. Já não orava mais, já estava ficando acostumado, sabe?
Nós temos chorado pelo mundo que não conhece o Senhor? Por aqueles que não têm esperança? Não. Não temos. E às vezes, amados, temos esquecido de orar pelos que não conhecem o Senhor. Senhor, assim como Tu me alcançou, assim como Tu te apresentou a mim, a minha família, se apresenta aqui aos meus vizinhos, se apresenta aos meus colegas de trabalho, se apresenta aos meus irmãos, a todos os moradores deste planeta, Senhor. Assim como Tu me alcançaste, alcança eles também. Amados, nós temos esquecido de orar pelos que não conhecem o Senhor. Nós temos esquecido de orar por aqueles que estão nos hospitais, porque, amados, num hospital é o momento onde mais as pessoas lembram do Senhor, lembram-se de Deus, seja num centro obstétrico, seja numa UTI, seja numa emergência. Sabe, enquanto eu estava no hospital, né, no pronto-socorro, eu vi, chegaram um jovem que caiu de moto, uma menina que caiu de moto, gente, e choravam de dor disso, sabe, um monte de coisa. Eu pensei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor me alcançou, alcança eles também. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É engraçado assim, como assim vamos herdar a terra? Herdarão a terra, porque, amados, no meio da contenda, a briga, a divisão e a morte. E se nós vamos falar aqui, ó, bem-aventurados os mansos. Jesus era manso. E muitas vezes, amados, nós estamos longe de ser mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ah, queridos, eu me lembro que sempre tive muita fome, muita sede de justiça. E me falaram assim: Deus se agrada daqueles que têm fome e sede de justiça. Aquela palavra colou no meu coração. Preciso conhecer esse Deus, a justiça de Deus. Porque para mim, sem Jesus, pensava assim, Deus não é como se diz, é como se Deus não fosse justo. Porque se ele fosse, como é que tem tanta desgraça na Terra, no planeta? Aliás, isso é uma pergunta muito comum, né? Acontece que Deus deixou o manual do fabricante. Nós somos a espécie que o Senhor fabricou com as suas próprias mãos, através de Adão. Nós somos descendência de Adão. Hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pela fé. Somos herdeiros, co-herdeiros junto com Cristo, porque fomos colocados, enxertados na videira verdadeira. Videira verdadeira, queridos. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Realmente, justiça verdadeira é só com o Senhor. Só se ver aquilo que é verdadeiro com Jesus, com o Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas vezes, amados, as pessoas te pedem uma esmola, você tem R$50, R$20, R$10, você procura as moedas para dar. Quantas vezes? Muitas, né? Um dia uma irmã me alcançou uma oferta que era para ofertar nas sinaleiras. Porque foi no início da pandemia. Que, gente, como foi impactante
ver quando se dava R$50, R$100, R$20. Foi muito impressionante, as pessoas ficavam assim, ó. E eu lembro que teve um que eu não estava com o valor, que eu já tinha dado tudo lá no trajeto em Porto Alegre, quando chegou em São Leopoldo, e eu olhei para aquele casal e eu disse: olha, amanhã você esteja aqui neste mesmo horário, que eu vou te passar eu vou te trazer uma oferta. Mas eu não sei se eu passei antes ou passei depois, nunca mais encontrei, né? Por quê? Porque eu já tinha dado tudo antes. Mas nós precisamos ser misericordiosos, amados. Ser misericordioso, alcançar misericórdia para alguém. E é muito bom ser misericordioso no nosso meio, mas ser misericordioso com aqueles que não têm Jesus, com aqueles que são desprovidos de misericórdia, aqueles que são desprovidos de justiça, de tudo, amados, de alimentos, de casa, de saúde, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, coisa terrível isso. Coisa terrível, difícil é ter o coração limpo, amados. Porque do coração é que sai todo o resto. É no coração que se cria o bem ou o mal. Então nós escolhemos. Então, que a nossa escolha seja ter um coração bom. Bom não é fazer o que muitas vezes a minha mente quer, mas é fazer o que o Senhor diz. Fazer o que eu tenho que ser feito. Fazer como eu gostaria que fizesse comigo, certo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que tem um dom para intriga, tem um dom para servir de pólvora, servir de faísca no meio da pólvora, não é verdade? Muitas vezes, amados, a boa palavra apazigua, ela traz paz, ela é água para o sedento, ela é água para o fogo, né? Acaba com o fogo na palha. Então a gente precisa ser isso, amado. Pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós, graças a Deus, não temos sentido perseguição pela palavra, pelo evangelho, mas existem muitos países, muitos evangelistas, muitos missionários que são perseguidos, queridos, que são perseguidos porque resolveram seguir a Deus, a um Deus diferente no meio da sua família, no meio da sua comunidade. Eles são perseguidos, muitos são presos, outros são mortos, né? Mas graças a Deus no Brasil nós não vivemos isso, não temos vivido isso. Bem-aventurados os perseguidos, né? Por causa da palavra da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, se vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque não é a nós, mas é ao Deus que nós servimos. E olha o que diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós, antes de vós. Então, amados, nós somos sal da terra. Diz aí: eu hoje decido ser sal da terra, no meio da minha família, no meio dos meus irmãos, da minha congregação, no meu trabalho, na minha vizinhança. Eu desejo e escolho ser sal da terra, amém? Sal. Ser luz, amados. Deus é um Deus que tem ideias. Deus muitas vezes nos dá ideias tremendas, nos traz luz. Quando a gente não tem nenhuma ideia, o Senhor nos traz luz de ideias, amados. Não apenas disso. Luz é vida. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Se nós apagarmos todas as luzes aqui e acendermos um fósforo,
as trevas já sumiram. Amém? Por quê? Não se acende uma luz, uma vela, uma lamparina, um lampião para colocar debaixo do alqueire, ou debaixo de uma mesa, ou debaixo de uma cama, ou dentro de um armário, mas no velador ou no lugar mais alto, para que ilumine todos os que se encontram na casa, todo o ambiente. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, Jesus não veio para revogar a palavra, ele veio cumprir a palavra. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Amém? Então, seja ousado, profetize. Ah, mas eu não sinto. Declare bênção sobre aquele que não é abençoado. Declare cura por aquilo ou aquele que ainda não foi curado. Declare mudança. Declare bênçãos. Declare vida nova. Declare alegria. Declare tudo, amados. Onde há caos, declare o amor de Cristo. Declare aquilo que tu ainda não vê. Se a pessoa é viciada em drogas, declare que ela será curada do vício, que ela vai ter, Deus, pela sua misericórdia, já levou sobre si todos os vícios, toda dependência química. Mas não esqueça, levanta, ande e não volte mais para o pecado, para o vício. O alcoólatra, amado, não pode voltar a beber. Ah, não, mas é o vinho da ceia. Não, vai tomar suco. Porque existe as nossas células, o nosso organismo, existe memórias. Então, temos que corrigir. Aquele que tem problemas de vícios, ele não pode. Ah, mas ele largou as drogas, mas ele só fuma. É vício. Rompa com isso, amados. Rompa com o vício das drogas, rompa com o vício da hipocondria, que tem gente que não vive sem tomar remédio. Aí ele vai no médico, o médico dá remédio para aquilo, aí ele cria uma nova enfermidade e vai de enfermidade em enfermidade, de médico em médico, e perde o tempo aqui neste planeta de proclamar o evangelho, de viver com alegria, porque não consegue sair disso. Isso é pecado, e isso também tem é pecado, isso é um hábito, vira um vício, amados. Então todo vício tem que ser combatido com garra, com persistência. Assim como você precisa se alimentar o Espírito Santo todos os dias com a palavra do Senhor, com a oração. Amados, tem sido uma bênção acordar às 5h15 da manhã para orar em línguas, para orar. Depois de orar, eu envio as orações, né? E eu oro por todos os nossos irmãos, os que eu conheço, os que eu não conheço, né? Aqueles que assistem via internet os cultos de sexta-feira, o que assistem os encontros com o pastor João Carlos, porque alguns dizem, ah, mas ele já morreu. Mas aquele que habitava nele é vivo, porque muitas pessoas estão sendo curadas assistindo vídeos antigos, quando ele ainda estava vivo aqui, amados, porque o Espírito Santo de Deus é vivo, ele habitava e habitava no pastor João, habita em mim, habita em ti, habita em nós, porque enquanto o Espírito Santo, o amigo do noivo, estiver aqui no planeta, o anticristo não pode atuar. O mal não tem mais poder, não tem todo o poder. O mal só tem poder nas distrações que nós temos, nas distrações e nas brechas que nós damos, amados. Por quê? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós nele somos mais do que vencedores, porque nós temos o manual do fabricante. Deus deixou o manual. Quando você compra um aparelho novo, eletrônico, você deveria ler o manual. O brasileiro é campeão de não ler o manual. Depois que não dá certo, ele vai lá ler o manual. Então, melhor que nós sejamos filhos de Deus e seguimos o manual do fabricante.
A colheita é certa, a bênção é certa, a alegria é certa, tudo que está escrito aqui na bem-aventuranças é certo na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, queridos. Então, faz um checklist aí. Depois do que nós encerrarmos aqui, vai lá, pega um caderninho e anota aí. Anota como anda, quais são as sementes que o inimigo plantou no teu coração. Quais são as sementes, quais são as coisas que tem contaminado, com o que tu tem bebido todos os dias, que tem contaminado a tua endolinfa, que tem distorcido a palavra do Senhor, porque daí as pessoas falam, oram por ti e você não recebe, porque, mas mas será que é de Deus? Você não está pedindo para Deus? Por que você faz isso? Porque o seu ouvido, a sua endolinfa está contaminada com as coisas do mundo, com aquilo que é indevido, que daí quando a palavra do Senhor entra, quando as orações vêm, você distorce. Mas será que é de Deus? Distorce, não chega no cerebelo, ele chega distorcido. Então o que eu quero dizer é que você está bebendo muita água do mundo, você está bebendo muita água de redes sociais, muita água contaminada, porque a água viva desceu dos céus. A água viva flui, é um rio de Deus, flui do trono de Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz que rios de águas vivas fluirão de nós, amados. De ti, de mim, por quê? Porque a fonte da qual nós nos alimentamos é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, dobre seus joelhos. Eu já disse, 5 minutos, 10 minutos não é nada em 24 horas. Você levanta às 6 da manhã, coloca 15 para 6, teu relógio despertar, dobra, já desce da cama de joelhos, já ora ao Senhor, já agradece o dia que o Senhor vai te dar, agradece pelos livramentos, diz: Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, coloca na minha mente, no meu consciente, subconsciente e inconsciente, que eu seja ligada ao teu Espírito Santo, que eu discirna as astutas ciladas do maligno, os dados inflamados do maligno, amados. Então, ser forte, corajoso, não seja como se diz gelatina, crente gelatina, qualquer coisa fica tremendo, não. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, eu pequei, eu fiz o que era errado, eu estava tendo uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, mas hoje, Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus, eu não quero mais isso, eu quero ser cheio e transbordante do teu Espírito Santo. A justiça transborda na tua família, na tua casa, porque você segue ao Senhor, e quando você peca, lembra-te de Davi corria, ele foi o rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e ele não era diferente de nós. Sim, talvez até fosse diferente, sim, porque ele fazia um monte de besteira, muitas, matou, fez horrores de coisa, mas quando ele era divertido, quando ele se dava conta, ele orava, jejuava até receber e sentir o perdão do Senhor. E os salmos, tu percebe nos salmos quando ele está rasgando o coração dele, tu percebe nos salmos quando ele está fraquíssimo, pedindo misericórdia a Deus, sabe? E tu percebe quando ele está cheio, rejubilante da glória de Deus. Amados, que te inspire e faça das orações dos salmos de Davi a tua oração. Se você não sabe falar, se você acha que, mas eu já fiz tanta coisa, não importa. Não interessa o quanto nem o tamanho do teu pecado. Importa que que Jesus na cruz levou o pecado de todos os moradores deste planeta, do primeiro até o último que vai existir, e está à disposição de todos aquele que invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Mas temos que seguir aqui para alimentar, para que o Espírito Santo comece a ser alimentado, comece a ser comece a dar frutos, porque o Espírito tem frutos, amados. Quais são os frutos
que tu tem dado? Quais são os frutos do Espírito? Os dons, amados, os dons são para quê? Os dons não são frutos do Espírito. Os dons espirituais são para equipar o povo de Deus, para falar, porque se você vai falar, Deus conhece às vezes alguém, uma pessoa que está lá angustiada, entristecida, e ela tem algo lá dentro dela que só ela sabe. E Deus vai lá, Deus quer te usar para dizer assim, olha, Deus tem uma palavra, Jesus te ama, Deus tem uma palavra para ti, Ele te diz isso e isso, aquilo que te aconteceu lá no passado, isso, Deus viu, Ele tem a cura para ti. Então os dons são para isso, amados, são para elevar, para colocarmos em prática o evangelho vivo de Cristo, o sobrenatural de Deus, amados. Porque sem sobrenatural, só com a palavra, sinto muito. Sinto muito, queridos. Nós precisamos que a palavra seja vivificada. E ela só é vivificada através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, eu quero pedir já, coloca a tua mão no coração, você que está em casa, coloca uma mão no coração, mão esquerda no coração, mão direita no alto da tua testa, que eu vou orar por você. Remasti anderemasti helai dereliriand recasti kabahlebash orosti liribahlemand remai andaralla mastori enderemis reste helarasta lamai endirita ramand rasti kamahlebash tori balarai enderelirimas. Crê somente, queridos, e agradeça, em nome de Jesus, porque o Senhor está com as suas mãos estendidas. Levanta, levanta, eu sou contigo, levanta, levanta e anda, que o Senhor está do teu lado. Amém, amados? Levanta e não peques mais. Olha que tremendo, queridos. Lança a teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? Justo, aquele que segue a justiça do Senhor. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca, jamais terá sede. Glória a Deus. Então, amados, como diz, essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não cheguei a ver o chat, mas Deus te conhece, conhece a tua casa, sabe o teu endereço. Deus te conheceu antes ainda, quando tu era massa informe, quando tu não tinha forma nenhuma. Deus te conheceu qual era o óvulo, qual era o espermatozoide que ia se juntar e ia te formar. Então, Ele te conhece. Amém? E amados, agradeça ao Senhor. Muda radicalmente, muda a tua vida. Muda, porque agora é a hora, amados. Não, o dia de amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Mas a Deus pertence o teu amanhã. Mas eu hoje posso fazer o meu melhor. E você também. Que essa noite, amados, seja uma noite de conserto. Que você se conserte. Amém? E que semana que vem, amados, você conte os testemunhos. É muito bom ouvir. Você pode mandar também lá para o meu e-mail, sanderlina@gmail.com. Você pode contar os testemunhos. Faz tempo que a gente não conta testemunho aqui. E eu sei que muitos são os testemunhos, porque eu recebo alguns pelo WhatsApp. Então, queridos, vamos compartilhar. Compartilhe aqui, porque o teu testemunho fortalece os nossos irmãos. O teu testemunho me fortalece e me alegra. Amém? Então, fique na paz do Senhor. Tenham todos uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. E não esqueça, amados, você é sal
não sal amargo. Você dá sabor, não diarreia, certo? Fique na paz do Senhor, que Jesus ricamente os abençoe e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Ou até na próxima nuvem. Deus abençoe, queridos.